Bom, hoje nós vamos ver o capítulo número 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Como eu já falei outras vezes, a gente vai cada semana vendo um capítulo, né? Para a gente passar todo o livro do Evangelho. E por quê, né? Porque é aqui que está os ensinamentos que Jesus deixou. Né? Por isso que a nossa preleção é sempre voltada no Evangelho, tá bom? Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. Então lá no capítulo de Marcos, capítulo 5, versículo 8, diz assim: bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus. Né? E aí a gente vem nesse trabalho, o que é ser puro de coração? Né? Eu vou ler aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, na página 86, Jesus faz uma comparação, ele aproveita um momento com as crianças e ele faz uma comparação com as crianças. Ele fala assim, isso aqui está em Marcos, capítulo 10, versículo 13 a 16 da Bíblia. Apresentaram-lhe, então, criancinhas, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras rudes aqueles que as apresentavam, né? Muita gente queria tocar em Jesus e tal, os apóstolos faziam aquela ajuda ali, dava aquela cercada aqui, né? Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixar vir a mim as criancinhas e não os impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Eu vos digo em verdade, todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E as tendo abraçado, as abençoou, impondo-lhe as mãos. Então, o que Jesus estava exaltando naquele momento? A inocência da criança. Não é que ele está dizendo que a criança entra no reino do céu, porque a gente já sabe aqui que a criança é um espírito que às vezes pode ser mais velho do que nós, né? Mas ela está naquele momento, naquele período que a gente vai conversar aqui um pouquinho, aonde você inicia uma nova encarnação, deixa para trás aquilo que passou, volta com o quê? Com aquilo que você tem guardado lá no seu perispírito, com os seus vícios, com a sua agressividade, com aquilo que constitui você. E ela passa por um momento na infância onde ela está o quê? Um pouco mais aberta para receber alguma orientação, alguma educação. Também é para se adaptar, né? Porque você imagina se a gente hoje, né, saísse daqui e aí já reencarnasse de imediato daqui 2000 anos. Não ia saber nem como é que faz com a tecnologia, então tem que voltar ali para se adaptar, né, àquele planeta, né? Isso é o mesmo, a cultura, a língua e tudo. Então, o que é a inocência da criança? Espera aí. Sicredi. Quanto você quer ganhar de dinheiro quando você ganhasse R$1 milhão? O que você compraria? Sicredi. Quanto você quer ganhar de dinheiro quando você começar a trabalhar para crescer? R$2. Deixa eu fazer uma pergunta, pode ser? Você prefere R$1 milhão ou um prato cheio de lasanha? Um prato cheio de lasanha. Boa. Você gosta de quê? De lasanha. Qual o seu sonho? Dormir. Se você quisesse cair em cima do céu, o que você queria? Miojo. Miojo? Por
quê? Porque ela é Vou fazer uma pergunta rápida. Quando você crescer, você quer ser o quê? grande. Beleza? Beleza? Foi bom na escola? Não. Por quê? Nunca mais vou mudar de novo. Se você achasse uma lâmpada mágica hoje, pudesse fazer qualquer pedido que você quisesse para a sua vida, qual você faria? 5 cartas do brasileiro. 5 cartas, essas cartas aqui é? Quem nasce em Santa Catarina é? Boa. Olha, quantos anos você quer se aposentar? 20 anos. Pronto, isso aí mesmo. Você prefere 2 dias de férias nos Estados Unidos ou 30 dias de férias em Feira de Santana? 30 dias de férias em férias de São Paulo. Sério mesmo? Por quê? Porque tem mais dinheiro? Se ganhasse R$1 milhão, o que você compraria? Então a criança ainda, né, ela vai aprendendo aos poucos, mas ela ainda não tem aquela maldade do mundo ainda, né, não entende determinadas coisas, o que aquela cultura valoriza, né, que é 2 dias nos Estados Unidos ou 30 em Feira de Santana. 30, porque 30 é mais, né? Quer ganhar 1 milhão, o que você vai fazer? Vou comprar chiclete, que é o que ele gosta, né? O outro lá, o que ele ia pedir? As cartinhas, né? As figurinhas para completar como é que chama? O álbum, né? De figurinhas. Então a criança, e é isso que Jesus fala, é uma questão de não ter uma certa... Mas ele quer... Toda hora ele volta. Fica certo aí, filho. Então, é a questão dessa inocência, né? E aí, só para a gente entender, eu trouxe essa questão dessa pergunta, né? Pô, e a criança, mas espera aí, a criança não é... Então, o que ele estava dizendo? Que se assemelha a uma criança, né? Porque a criança é um espírito que está em evolução e tal. E aí a pergunta 383 do Livro dos Espíritos fala o quê? Qual é, para o espírito, a utilidade de passar pelo estado de infância? Ele fala o quê? O espírito, encarnando-se para aperfeiçoar, é mais acessível. Quer dizer que você faz a cabeça da criança? Não faz. É mais acessível. Está mais disposto a ouvir ali, né? Uns mais, outros menos, né? Depende ali de cada um. Durante esse período, as impressões que recebeu que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir aqueles que estão encarregados da sua educação. Então, uma questão que já é importante, a gente trabalha aqui na Escola de Pais, né? Quando a gente faz a evangelização infantil, tem algum pai que garante que o seu filho vai ser uma boa pessoa? Ou que seu filho vai ser bem-sucedido? A gente gostaria, né? Inclusive tem muito pai que se esforça muito para deixar dinheiro, para o seu filho não passar necessidade, não é? Mas a gente, na verdade, aqui é ajudar o seu caminhar, a sua evolução, né? Então, quando Jesus fala das crianças e tal, ele fala dessa pureza, né? É no coração iluminado, ingênuo e doce que as melhores coisas podem ser construídas. Então, a gente precisa o quê? Tentar ter esse olhar da criança de mais pureza. É difícil porque num mundo de muita injustiça, onde você vê muita coisa errada, você também vai ficando o quê? Tu vai também se armando ali, né? Porque senão você fala assim, nossa, eu sou trouxa também, peraí. Aí você começa a desconfiar de todo mundo, né? Por isso que nos mundos mais evoluídos, o que acaba acontecendo? É mais fácil, porque um vai ajudando o outro, o amor vai prevalecendo. Então nós ainda estamos... E é um teste mesmo, né? Como é que você se molda a ser melhor com os outros enganando você ainda? É difícil. Mas tá bom. Esse é o nosso desafio, né? E agora eu vou trabalhar aqui essa questão da pureza do coração nesses 3 elementos: sentir, pensar e agir, tá? Por quê? Nós estamos em qual mundo? Provas e expiações. Então a gente sai do mundo primitivo, que é aquele lá, né, do homem da caverna e tal, que pô, o cara bobeou, um mata o outro porque é a sobrevivência dele. O animal vem, se ele não está esperto, então ali o que mais se pronuncia? É o instinto. Quem consegue se adaptar mais rápido, quem responde mais rápido, sobrevive. À medida que a gente vem para o mundo de provas e expiações, a gente começa o quê? A gente começa a trabalhar menos o instinto e mais as emoções.
sonhos. Então, às vezes, do nada, a gente começa a se sentir desconfortável. Não acontece isso? Às vezes você está num lugar que você não sabe e começa a se irritar, né? Ou você está lá numa fila, o negócio não anda, aí você olha alguém lá que está para chamar, que está lá panguando, o cara que devia coordenar, fica lá não sei o quê, e você já... Se eu estivesse ali, já fazia essa fila andar, e o outro está ali, né? A gente sempre acha que a gente faria melhor que a pessoa que está ali, né? Então aí você já começa a ficar como? Como é que começam seus sentimentos? Ele começa ali, né? Você começa a se sentir incomodado. A sua vontade já é de ir lá e falar, filho, senta lá, vai, senta você aí, está comigo aqui, atenção aí. Então a gente tem, nesse mundo que nós estamos, de provas e expiações, é onde a gente é provocado, a gente é testado. Então a gente tem que começar a trabalhar aqui, ó, a controlar os nossos sentimentos. Ah, a gente já consegue controlar? Não. Mas a gente faz o quê? A gente trabalha o pensar. Isso que eu estou sentindo é real? Que eu estou amplificando o problema? Será que é para tudo isso? Aí vem uma coisa, vem outra, eu começo a misturar, né? Aí um fala um negócio, outro fala outro, daqui a pouco eu estouro no terceiro que não tem nada a ver. Então, sentir, pensar e agir. Como naturalmente a gente julga, né? Que a gente sabe que não deve julgar os outros, a gente julga as pessoas pelas ações, certo? A gente olha assim, viu lá, fazendo errado de novo. Por isso que é difícil você fazer julgamento. Por quê? Porque a gente está vendo uma parte. O que acontece aqui dentro? A gente não sabe. Mas nós, se quisermos ter melhores ações, a gente precisa, nesse momento, nessa fase que nós estamos, controlar o sentir, que vai sentir, mas a gente tem que fazer com que ele não cresça demais, através do pensamento. Tá? Então nós vamos falar muito sobre esse trinômio aqui, hoje aqui. Então aparece lá, né? O coração e o cérebro, né? O sentimento e a razão. Né? É até interessante, né? Por que a gente fala, né? Olha lá, bem-aventurados puros de coração, né? Parece que o sentimento é dentro do coração, né? E não é, né? Por que se determina que é o coração? A gente fala que ama alguém, a gente fala de coraçãozinho. Por quê? Porque lá atrás, o que acontece? Acontece alguma coisa em termos de sentimento, o primeiro indicador que dava é o coração, a pulsação, né? Ou a gente ficava muito feliz. Então muita gente lá atrás acreditava que era aqui que morava o sentimento, porque era o primeiro que te davam... Peraí, dá taquicardia, né? Ou se fosse muito medo também, ele disparava, né? Mas a gente sabe que é tudo no mesmo lugar, mas vamos usar essas figuras aqui só para a gente entender. Então, há sempre essa combinação entre o sentimento e a razão. O sentir e o pensar. E aí, quem assistiu Divertidamente lá, sabe que é uma briga lá dos sentimentos, né? E cada um dos sentimentos que estão aqui fica tentando dominar aqui. Se a gente deixar, o quê? Aqui não faz o papel dele, ele não pensa, e a gente faz como antigamente. Daqui vai direto para a ação. Então, o grande desafio da gente tá aí, ó, né? É como esse camarada aqui se relaciona com esse aqui e quem prevalece. Também se a gente pegar os nossos sentimentos e estraçalhar eles, não deixar, eu sou só razão, a gente vai conseguir ser feliz? Não. E corre um risco muito grande, porque os sentimentos são importantes. Eles são um guia. Tem alguma coisa errada. Ele fala assim, tá tocando a sirene. Para esse cara aqui, peraí, então deixa eu ver aqui, deixa eu parar e ver o que está acontecendo. Então eu também não posso. Se eu jogo tudo para debaixo do tapete, o que acontece? Chega uma hora que explode e aí nem você mais tem controle, né? Porque esse aqui
são tantas emoções juntas, represadas, que ele não sabe nem se vai para a direita ou vai para a esquerda. Então, aqui tem que haver um equilíbrio, né? E isso é o X da questão. Então, de novo, olha lá. Sentir, pensar para agir melhor. E a nossa evolução está aqui, ó. Está nesses 3 aqui. A gente conseguir fazer isso, nós vamos começar a caminhar melhor, né? E aí você vê qual que é, o que o Espiritismo mais coloca. Orai e vigiai. Ele está falando das nossas ações? Não, ele está falando aqui, né? Então, ó, orai para você se conectar, tá numa vibração mais elevada, e vigia. Vigia porque o que está aqui dentro, ó? E o que está aqui? Principalmente aqui, né? Tem hora que a gente nem sabe de onde vem determinados pensamentos, né? Mas por quê? Se a gente começa a baixar muito a vibração, a gente começa a sintonizar com o quê? Com uma certa maldade. Tem um cunhado meu, eu vou falar que a Simone está lá dentro, é irmão dela, eu posso falar que... E ele é um cara que só arruma confusão, né? E ela tem um outro irmão que é meio Dom Juan, sabe? Boa pinta, tá sempre trocando os contatinhos, né? E esse agora que é o mais valentão, que arruma briga, a mulher deixou ele, né? A vida deu uma virada lá, muito enérgico, briga muito. E aí ele falou assim, pô, o outro meu irmão aí, né? Vive arrumando mulher e eu não arrumo nada. E aí eu falei para ele assim, falei, Antônio, qual é a diferença de vocês dois? Né? Um entra no supermercado, né? O Dom Juan, ele entra no supermercado, ele está vendo gôndola? Nada, ele está vendo as mulheres, né? Aí uma olha, ele já olha também, ele já vai se sintonizando, né? O outro, quando entra no supermercado, ele já nem vê as mulheres, ele vê os homens. E se algum olhar para ele meio esquisito, ele já olha também, o que é? Então a gente vai se sintonizando com aquilo que a gente está buscando. E aí o que acontece aqui? Orar e vigiar. Se em algum momento a gente começa a se sintonizar, o que a gente tem que fazer? A oração. Então, nós temos que trabalhar aqui bastante, né? No sentir e no pensar. Então ele fala aqui, ó, a verdadeira, isso aqui está no Evangelho segundo o Espiritismo, na página 88. A verdadeira pureza não está somente nos atos, mas também no pensamento, porque aquele que tem o coração puro não pensa mesmo no mal. Então o pensamento, a vibração, ela é muito importante na fase que nós estamos. Por quê? Vai chegar um dia que a gente vai estar tão evoluído que a gente vai fazer as coisas boas como a gente anda, sem pensar. Vai ser próprio da gente. Isso automático. Então hoje não. Nós ainda estamos lá no Provas e Expiações. Nós temos que fazer força. Nós precisamos vencer esse cara aqui. Minha vontade é dar uma porrada no outro. Mas eu sei que é errado. Eu vou no centro e tal. E aí eu não faço isso. Então é um trabalho. É um desafio. É uma constante ebulição, né? Aí tem uma coisa interessante aqui, né? A gente fala tanto dos pensamentos, e há essa pergunta aí no Evangelho segundo o Espiritismo. Sofrem-se as consequências de um pensamento mau, não seguido de efeito? Eu pensei uma coisa ruim. Eu vou agora acertar aquele ali. Mas eu não faço. E a gente sofre consequência por esse pensamento negativo? Aí ele fala aqui, ó, todo mau pensamento resulta da imperfeição da alma. Mas de acordo com o desejo que concebeu de se depurar, mesmo esse mau pensamento se torna para ela uma ocasião de adiantamento, porque o repele com energia. Então o fato da gente ter um pensamento ruim faz parte, e isso faz parte da evolução. Se a gente conseguir identificar
que nós não estamos muito bem. E aí a gente faz um trabalho de se dar aquela segurada, com pensamento, faz uma oração e se eleva, estamos no caminho certo, né? É a mesma coisa qualquer esporte que a gente vai aprender. Já no primeiro dia ali você já sai fazendo tudo certo? Não, vai lá na natação, tudo desengonçado, não sincroniza pé, né? Mas aí daqui a pouco fala assim, ó, presta atenção, o pé aqui. Quando você começa a reparar no que você está fazendo, opa, então já começou a ir para o caminho certo. Você já sabe aonde você está errando. E aí com repetição, chega no automático da gente já fazer aquilo com uma certa naturalidade. Bom, então, não precisa ninguém ter vergonha, né? Todos nós estamos aqui nesse mundo e tem pensamento ruim. A gente tem... Agora, a gente precisa trabalhar isso, né? Não é à toa, né, que a gente... É um período onde tanta gente busca ajuda, tanto se fala da saúde mental. Por quê? Porque é difícil lidar com isso. É você lutando contra quem? Você mesmo, né? Difícil. Agora, o que ele bota aqui? Aquela pessoa, ao contrário, que não tomou boas resoluções, procura ocasião para o ato mal e não o realiza, não é por efeito da sua vontade, mas porque lhe faltou oportunidade. Eu não tive chance, se eu tivesse, né? Ela é, pois, tão culpada como se cometesse. Então, presta atenção numa coisa importante agora aqui, ó, né? Ele coloca pela primeira vez aqui que a intenção tem quase tanta importância como o ato. E a gente vai descobrir que, na verdade, no nosso mundo aqui, o ato nem sempre é o predominante. Por quê? Porque a gente não sabe o que está por trás daquilo. Por isso que ele fala, não julga. Não julga que você não sabe. Então, de novo aqui, ó. As ações nem sempre são o melhor indicativo de julgamento de ninguém. Por quê? Porque existe isso aqui. Se o pensar é tão ruim a ponto, e eu só não fiz porque aconteceu alguma coisa, né? Passou um ônibus ali na hora, apareceu quem não deveria, a gente é tão errado quanto quem age aqui. Ou mais, tá? E aí eu pergunto aqui, né? Eu sempre fiquei assim muito curioso, né? Porque a gente fala de Jesus, e como é que a gente imagina Jesus, né? Ele devia falar baixinho, né? Oh, você via assim, ele já vinha te abraçando, né? Devia ser uma pessoa, nossa, né? A gente devia sentar assim, já se sentir assim, só de estar perto. Pessoa calma. Será que ele levantava a voz com alguém? A gente acha que não, né? Nossa, né? Só que é engraçado que quando você vê lá a conversa deles com os fariseus, o bicho pega, hein? Ai de vós, fariseus! Eu falo assim, opa! E é muito interessante. Por quê? Os fariseus eram aqueles estudiosos da lei, né? A gente tinha lá, da lei tinha os fariseus e os saduceus. Os fariseus, eles vinham de uma linha mais rígida, e eles inclusive tinham ali, vinham até da questão das tradições orais, daquilo que era passado, né, oralmente que vinha. Os saduceus trabalhavam mais com o que estava escrito, né, lá no Pentateuco judaico. E os fariseus é quem tinha a maior força política, né, religiosa ali. E aí, o que acontece ali? Ó? Vamos ver aqui um capítulo de The Chosen. Vocês, fariseus, limpam a parte de fora do copo e do prato, e comem e bebem, e tudo isso vai para dentro de um corpo cheio de ganância e maldade. Seus tolos, quem fez o exterior não teria feito também o interior?
mas deem o que está dentro do prato como esmola, e verão que tudo lhes ficará limpo. Está dizendo que dar esmola é mais importante do que estar ritualmente limpo? Estou dizendo que a sua obsessão pelo que é limpo e impuro vai mais longe do que Deus pretendia. E não faz bem para ninguém, além de você mesmo. Pagamos o dízimo de tudo para o benefício dos pobres, até as menores plantas cultivadas em nosso jardim. E por isso eu digo, ai de vocês fariseus, dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, medindo com cuidado até a última grama, mas negligenciam os preceitos mais importantes da lei: justiça, misericórdia e fidelidade. São guias cegos. Vocês colam um mosquito e engolem um camelo. Olhem essas pessoas. O que tem feito para ajudá-las? Nós as ensinamos a observar a lei perfeita de Deus, enquanto você ativamente desafia, quebra e encoraja os outros a se desviarem dela. Todos vocês. Este homem é perigoso. Ele está desviando vocês. As palavras dele trazem esperança e cura. As palavras dele são blasfemas, Então heréticas. eu digo, ai de vocês fariseus, porque amam os lugares de honra das sinagogas e as saudações nos mercados. Retire isso agora mesmo. Retire suas palavras insultantes. Ah, mas eu tô só começando. Bom, eu não sei se era assim. Aí ele é, né, a gente está aí no como foi feito o Dechola, mas eu acredito que era bem próximo, né? Porque vocês imaginem naquela passagem onde iria ser apedrejada aquela mulher e Jesus fala, não, atire a primeira pedra. Imagina se ele chegar lá muito, não vamos fazer isso, gente, né? Bom, mas aí eu não sei. Mas o que a gente tem de registro é que ele é muito duro com os fariseus. Eu coloquei aqui, vocês não vão conseguir enxergar aí que está muito pequeno, mas eu vou ler para vocês aqui, ó. Olha quanto a gente tem na Bíblia de citações, né? Então, ele criticava a hipocrisia, né? A aparência exterior da santidade, mas coração distante de Deus. Ele bota aqui, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, né? Forte, né? Pois sois semelhantes aos sepulcros caiados, né? Que se pintava lá por fora, não sei o quê, mas por dentro, né? Então pintava de branco lá os sepulcros. Legalismo excessivo, foco em regras pequenas e descuido da justiça, da misericórdia, que é essa parte que ele fala, né? Mateus 23. Dais o dízimo do hortelã, do endro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Então, na visão da sociedade, os fariseus eram perfeitos. Eles calculavam tudo, pagavam, aí fazia as orações, fazia na frente dos outros. Então, o que Jesus criticava? A hipocrisia. Então, mais do que fazer, o que acaba acontecendo? A intenção, o coração é fundamental. Por isso que a gente não pode julgar alguém pelo que a gente está vendo. A gente não sabe por que aquela pessoa está fazendo aquilo. Né? E isso, para Jesus, é muito importante. Né? Que nem aqui, ó, orgulho espiritual e busca por reconhecimento público. Mateus 23. Praticam, os fariseus, todas as suas obras a fim de serem vistos pelos homens. Jesus não fala que se uma mão dá, que a outra não fique sabendo. Então, vejam bem que a gente não pode só medir as ações. De novo, o sentir e o agir é o terceiro. Qual é o outro? Sentir e... Olha lá. Então, esses aqui são muito importantes também. Fazer o bem. Agora, por que você está fazendo é muito importante. A gente tem que buscar a pureza de coração. Então, às vezes, né? E eu já num aqui das preleções, tem lá um conto, né? Jesus fala de que alguém que deu uma quantidade de moedas de doação, o outro deu mais, chegou na hora de pesar, aquele que tinha dado mais moeda, mais contribuição, na balança dele pesou menos. Por quê? Porque o outro deu aquilo que faltava, o outro deu aquilo que sobrava.
Então, não é o ato em si. Nós, como ainda somos mais frágeis, a nossa justiça, ela precisa fazer o quê? Ela não consegue entrar na sua cabeça, vamos ver o que ela estava pensando naquele momento. Então a gente julga as ações, não é assim? Mas mesmo assim, vocês veem que a gente começa a ir para um aprimoramento. Porque a gente tem na justiça o crime doloso e o crime culposo. Um que você tem intenção e o outro que... Então, a gente também vai tentando pesar isso, né? A gente tem atenuantes. Então, na justiça divina, isso aqui tudo é um só. Ele sabe o que você estava sentindo no momento, o que você estava passando, né? O que você pensou e por que você agiu daquela maneira. Ó, vamos falar agora de um tema o mais pesado possível, né? Vamos falar de homicídio. O pessoal vem aqui para falar de coisa boa e o Eduardo traz isso aí, né? Mas tá bom. Livro dos Espíritos. Por que eu estou falando disso aqui? Para a gente entender que a ação não deve ser aonde a gente deve concentrar a nossa força, a nossa energia, os nossos esforços. Não estou dizendo que não é importante, mas a gente tem que fazer ação naquilo que a gente domina. E nem sempre a gente domina os resultados das nossas ações. E aí a gente se frustra, a gente desanima. Às vezes a gente está progredindo e acha que não está. Por quê? Porque a ação ainda não foi, mas a gente já está melhorando ali a cabeça, a gente já está seguindo, a gente já está entendendo que está fazendo errado. E se a gente desanimar, aí o que acontece com a evolução? Vai estagnando. Então a gente tem que jogar ao nosso favor. Então olha lá a pergunta 746. O homicídio é um crime aos olhos de Deus? Aí ele responde, sim, um grande crime, porque aquele que tira a vida do seu semelhante corta uma vida de expiação ou de missão. Você interrompeu, né, a oportunidade que aquele seu irmão estava tendo, né? E aí está o mal. Aí olha só. O homicídio tem sempre o mesmo grau de culpabilidade? Ou seja, qualquer tipo de homicídio é igual? Olha o que os Espíritos disseram. Já o dissemos. Deus é justo e julga a intenção mais do que o fato. Aí ele pergunta na 748. Deus escusa, né, tira o homicídio no caso de legítima defesa? Aí ele fala, só a necessidade pode escusá-lo. Mas se puder preservar a vida sem atingir a do agressor, deve fazê-lo. Ou seja, tudo depende de quem está naquele momento fazendo, qual é o controle que ele tem da situação, qual é a intenção que ele tem, por que ele está fazendo aquilo. Então vocês verificam que a gente não pode só julgar os atos, nem dos outros e nem os nossos, né? E é muito interessante porque olha 745 que fala aqui da guerra. Eu achei muito interessante, né? Na guerra, uma das perguntas que tem aqui é que ele fala que quem vai para a guerra, né? Então, vamos botar aqui, só para ver. Aí ele pergunta assim, que pensar daquele que suscita a guerra em seu proveito? Então, a gente já falou aqui, se o cara está lá, foi mandado para a guerra, ele está lá guerreando, está matando os outros, ele não gostaria de fazer isso, mas ele está defendendo o país dele, está defendendo... Cara, se ele tiver puro de coração, não está errado? Agora, o cara que nem foi para a guerra, nem matou o outro, que pensar daquele que suscita a guerra, que cria a guerra em seu proveito, este é o verdadeiro culpado e precisará de muitas existências para expiar todos os homicídios dos quais foi a causa, porque responderá pelo homem, cada um deles, ao qual causou a morte, para satisfazer sua ambição. Então vejam que mais do que quem está apontando, quem está fazendo, a intenção, quem arquiteta, tem um peso muito maior.
Então, de novo, a gente não deve julgar só pelo agir. A gente precisa saber que existe isso aqui que a gente não tem a menor noção sobre o nosso semelhante. Por isso que é melhor a gente não julgar ninguém. E nós? A gente não pode se medir por aqui. Porque senão nós vamos ser um juiz muito severo de nós mesmos. A gente está bem avançado na escala evolutiva, aí, o que vocês acham? Estamos bem, né? Lá, a gente está um pouquinho melhor dos que matava no instinto. A gente já está um pouco melhor. A gente ainda tem muito chão, né? A gente tem muito para aprender. E nós vamos cair muitas vezes. Imagina se um neném, ele toda vez que ele cai, ele acha que ele não está indo bem para aprender a andar. E ele começa a desanimar. Ele vai aprender a andar? Porque as quedas são o que vão fazer ele aprender. Ele, opa, então é mais para cá. O centro de gravidade é mais para cá. Pum, caiu. A cabeça está muito pesada, vai mais para cá. Ele vai trabalhando, então é errando e acertando. Então não devemos medir por aqui. Nós vamos errar. Agora, vamos trabalhar aqui. No orai e vigiai. Tá? E aqui eu já falei para vocês, né? Mundo de mundos primitivos, provas e expiações. E aí segue. Então, olha esse vídeo aqui interessante. Não tem som. Olha que beleza. Então, vou voltar para a gente ver aqui, né? O nosso combatente, ele estava ali, ele foi sentar aqui, né? Já está meio para trás aqui, né? E ele, olha lá, que beleza. Ele foi ali, já empurrou para trás, caiu, já derrubou o primeiro, derrubou o outro. Ainda bem que nada estraga aí, quebrou nada, porque é roupa, né? Mas vai dar trabalho. Vai dar o outro com a mão na cabeça. Olha lá, tentando fazer alguma coisa, coitado. Sai daí, filho. Entendeu? Mas se vocês buscarem, né? Eu peguei um bem light aqui. Se você buscar na internet, você vê uns caras com empilhadeira, quer ver, faz uma cara que derruba tudo, arrebenta tudo, se machuca. É uma dor de cabeça. Agora, a gente vai culpar ele por ele ter feito isso aí tudo. Ele tinha a intenção de fazer? Lógico que a gente vai falar, pô, tem que ser mais cuidadoso e tal, mas é um aprendizado. Então a gente não pode pegar o resultado, a ação, de novo, e julgar nem os outros, nem a gente por aquilo. É muita crueldade. Bom? Não. Agora eu vou botar um vídeo aqui para reflexão agora. É um vídeo meio maluco. Vamos ver. Peraí, que agora eu fiz besteira aqui, peraí. De novo.
que o vídeo ensina pra gente, né? Por mais que a gente quer fazer tudo direitinho e a gente tiver uma obsessão pelos resultados de a gente estar aí, ai, tudo certinho, tudo não sei o que lá. Se a gente não olhar o mundo, se a gente não olhar as pessoas, se a gente não aceitar as nossas imperfeições, a gente não vai estar fazendo nada. Nem ele lá, estava mais preocupado com o tempo, né? Ajusta o relógio aqui, quebrou o outro ali. Não vê nada do que está acontecendo. Então, se a gente vai muito em busca dos resultados e gasta uma energia excessiva no foco e a gente começa a querer ter domínio sobre algo que a gente não tem, por melhor que a gente seja, se o outro quiser ficar magoado com a gente, por melhor que você faça, não vai ficar? Tem hora que a gente não sabe se fala, se não fala, como fala. Por quê? Os outros também estão em evolução. Então, medir novamente a nossa evolução pelas ações, pelos resultados, não é uma boa medida. Né? Para quem está fazendo a escola de aprendizes, que vai começar a ter a caderneta, na caderneta assim, a gente começa a registrar para a gente pensar o que a gente está fazendo. Fato. Aconteceu isso aqui. Reação. Como é que eu reagi? Reagi assim. Aí vem logo na sequência o quê? Os sentimentos. Poxa, o que eu estava sentindo naquele momento? Porque aonde eu domino? É aqui. O exterior a gente não domina. Às vezes você fala da melhor forma possível, mas o outro está no momento que ele está bélico, ele não quer aceitar, ele quer o confronto. Você no máximo evita, mas você não consegue, né? Acho que o sonho de todo preletor aqui era chegar aqui, falar um discurso maravilhoso e todo mundo sair da vida transformado, né? Nossa, né? Nem Jesus conseguia isso. Ele ia lá falava de um monte que não entendia nada, né? Aí no final, pessoas que estavam do lado dele ainda traíram ele. Não é? Então, a gente não pode focar demais aqui. Quando a gente começa a focar demais nos resultados, né? E onde a gente tem mais a trabalhar, no nível que nós estamos. Aqui, né? Então, se a gente trabalhar o coração, os sentimentos, trabalhar os nossos pensamentos, devagar os resultados vão vir, né? Eu vou mostrar uma música para vocês aqui, já que tem coral, nós vamos cantar uma música. Pode cantar uma música, Cléo? Eu só venho para atrapalhar a sala de passe, eu venho para atrapalhar todo mundo, mas é para ver se a sala está com harmonia, está bem concentrada, né? Por causa disso. Ó, distribui aqui para mim, por favor. Ó, então deixa eu mostrar uma para mim aqui. Então a letra da música está aqui. Não, inclusive vamos selecionar hoje 3 para o coral. Os 3 que se destacarem mais. Não é? A gente vai fazer aqui. Então eu vou trazer essa música aqui hoje. Eu não sei se vai ter para todo mundo. Se não tiver, deu para todo mundo? Então pronto. Então vamos ver a letra da música, né? Essa artista chama Cacá Rezende. Ela faz músicas para evangelização infantil, a maioria delas, né? Essa aqui é muito usada quando a gente forma o evangelizador, né? Mas vamos lá. Olha a letra da música. Vamos juntos aí ver a letra. Então, ela começa com a pessoa conversando com Jesus. Então, ela fala assim: meu rabi,
Cristo, meu amigo, ouço tua voz me falar. Eu conto contigo para o meu reino edificar. Então ela está falando que ela está escutando o chamado de Jesus e ela conta com esse apoio de Jesus para ela crescer espiritualmente, edificar, né? Criar as bases, né? Bases sólidas, né? Mas aí ela fala assim, ó, eu sou vacilante, às vezes sou distante. Distante de quem? De Deus, do nosso mentor, né? Mas o teu amor, né? Ela fala para Jesus, me faz voltar. E aí ela fala assim, me orienta, Cristo. Quero ocupar o meu lugar, eu quero fazer nessa vida aquilo que eu vim fazer, né? Eu tenho a minha missão, me ajuda. E normalmente, né, a gente está perdido, né? A gente mal sobrevive muitas vezes, né? E aí Jesus responde, né? Amado meu, confia, persevera, acolhe teu irmão, vive de verdade a tua evangelização. O que é a evangelização? É a gente transmitir as lições de Cristo, né? Que é o evangelho dele. E como que a gente faz isso? Com as nossas ações, com o nosso exemplo, né? Às vezes com um conselho, com uma palavra, né? Então, vive de verdade a tua evangelização. Aí ele fala de novo, amado meu, confia, persevera, acolhe teu irmão. Aí olha só, vive de verdade. E aí vem o grande gol da nossa conversa de hoje. Tudo que fizeres, faz de todo o coração. Então faz o que você pode. Coloca o coração em primeiro lugar. Então, Jesus aqui fala para a gente ser perfeito? Não. Ele falou que, olha, então é o seguinte, sempre deixa todo mundo feliz, tá, Cléo? Entendeu? Então, né? Não, cara, faz de coração. O resto, você domina? Não domina, né? E aí a outra parte aqui, ele vai de novo, lá, meu rabi, Cristo meu amigo. Aí ele fala assim, quero proclamar a vida imortal, quero te servir, né? E aqui ele já é até na nossa época, aqui já ele fala de presencial, virtual, não importa onde precisar, eu estou aqui. Ele quer ajudar. Só que de novo ele fala, eu sou vacilante, às vezes tão distante, né? Mas me faz vibrar o teu amor, né? E aí me orienta Cristo a ser um bom evangelizador, né? E aí ele vai de novo, né? Jesus, amado meu, confia, persevera, acolhe teu irmão, vive de verdade a tua evangelização, né? E aí ele fala de novo, e no final é, tudo que fizeres, faz de todo. Quem de nós, né? Tem um pessoal mais novo que não tem filho, mas quando a gente vê ali um sobrinho, vê um neném, você quer que ele faça tudo certo? A gente quer que ele seja o melhor em tudo? O que a gente quer ver é o quê? É esforço, é propósito, honestidade. E nós somos tudo neném. Né? Perto de Jesus, nós estamos ali gatinhando. Então o que ele quer da gente? Né? Lá no mundo de provas e expiações, ele quer grandes feitos, né? Quer que, nossa, a gente seja... Fala assim, então vai olhar em outro mundo, filho. Aqui não vai conseguir. Ele quer esforço, quer que a gente tente, quer que a gente caia e levante e principalmente que a gente coloque amor. Talvez eu tenha a oferecer muito pouco, você oferece um pouco mais, mas vamos oferecer o que a gente pode. E a gente vai se julgar por causa disso? Se deu certo, se deu errado? Não, se eu tive uma boa intenção, se eu fiz aquilo que eu podia, eu estou arrumando, não é? Porque a gente trabalha lá no sentir, pensar. E aos poucos, a gente vai fazendo o quê? Vai melhorando as nossas ações. Então a gente tem que ter paciência com a gente, não desanimar, faz parte. Vamos cantar? Vou botar a música uma primeira vez, vamos cantar baixinho, mas na segunda vez que eu botar a música de novo, nós vamos cantar bem, tá? Já terminou os passos já? Então vamos lá, hein? Agora é o coral, hein? Vamos ver, hein? Vamos lá, hein? Maybe
Cristo meu amigo, ouço tua voz me falar. Eu conto contigo pro meu reino edificar. Eu sou vacilante, às vezes sou distante, mas o teu amor me faz voltar. Me orienta, Cristo, quero ocupar o meu lugar. Amado meu, confia, persevera, acolhe teu irmão. Vive de verdade a tua evangelização. Amado meu, confia, persevera, acolhe teu irmão. Vive de verdade tudo que fizeres, faz de todo o coração. Meu Rabi, Cristo meu amigo, quero proclamar a vida imortal. Quero te servir, presencial ou virtual. Eu sou vacilante, às vezes tão distante, mas me faz vibrar o teu amor. Me orienta, Cristo, ser um bom evangelizador. Amado meu, confia, persevera, acolhe teu irmão. Vive de verdade a tua evangelização. Amado meu, confia, persevera, acolhe teu irmão. Vive de verdade tudo que fizeres, faz de todo o coração. Tá mais alto agora, hein? Tudo que fizeres, faz de todo o coração. De novo, hein? Tudo que fizeres, faz de todo o coração. Entendeu todo mundo? Então vamos cantar uma última vez pra gente encerrar, hein? Vai cantar bonito agora, que é o início do coral aqui do SEG. Certo? Cadê a Fernanda para já ir vendo o nome aí do pessoal? Já colocar. Então vamos agora cantar de coração, hein? Tudo tem que fazer de coração, hein? Vamos lá. Meu Rabi, Cristo meu amigo, ouço tua voz me falar. Eu conto contigo pro meu reino edificar. Eu sou vacilante, às vezes sou distante, mas o teu amor faz voltar. Me orienta, Cristo, vou ocupar o meu lugar. Amado meu, confia, persevera, acolhe teu irmão. Vive de verdade tua evangelização. Amado meu, confia, persevera, acolhe teu irmão. Vive de verdade tudo que fizeres, faz de todo o coração. Tá bonito, hein? Olha os girassóis lá, que bonito. Meu Rabi, Cristo meu amigo, quero proclamar a vida imortal. Quero te servir, presencial ou virtual. Eu sou vacilante, às vezes tão distante, mas me faz vibrar o teu amor. Me orienta, Cristo, a ser um bom evangelizador. Amado meu, confia, persevera, acolhe teu irmão. Vive de verdade a tua evangelização. Amado meu, confia,
Confia, persevera, acolhe teu irmão. Vive de verdade, tudo que fizeres, faz de todo o coração. De novo agora, é mais alto. Tudo que fizeres, faz de todo o coração. Tudo que fizeres, faz de todo o coração. Bonito, hein? Que bonito. Então é isso, né? Hoje, então, falamos aí sobre os bem-aventurados dos puros de coração. Vimos que a gente tem que fazer o quê? Colocar o amor na frente. Trabalhar os nossos sentimentos, usar bastante a razão e aos poucos as nossas ações vão melhorando. Tá bom?